Olá, sabe aqueles dias em que tu vai na farmácia e o farmacêutico simplesmente te oferece uma revista para te ler e dentro dela tem um texto que te faz repensar sobre a vida? Então, acho que era para mim esse texto, mas mesmo assim eu vou compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: começar de novo. Existe uma narrativa presente em diversas civilizações que através dos séculos impacta o mito do herói. A história de uma personagem que se aventura por terras estranhas, sofre toda sorte de provações e comete erros até reiniciar um novo caminho, não menos tortuoso, que a levará à redenção. Mas o que fez essa história se repetir em culturas tão distantes entre si? Um dos grandes pensadores da literatura, o estadunidense Joseph Campbell, acreditava que essa jornada fosse uma espécie de padrão mental para nós, os humanos. Por isso, diz tanto sobre como funciona a vida real, cheia de altos e baixos e de reviravoltas. Revela também um aspecto que tendemos a nos menosprezar. Fracassos, erros e tragédias podem ditar recomeços, mas é preciso, antes de tudo, aceitá-los. Essa talvez seja uma das etapas mais difíceis, já que, em geral, somos inclinados a tratar os tropeços como algo definitivamente negativo. As pessoas se identificam unicamente com os seus erros e com os seus fracassos. Mas não somos apenas isso, assim como não somos apenas o nosso sucesso e os nossos acertos. O ser humano é a combinação de tudo e está em constante construção e transformação. A culpa é a outra pedra no caminho dos recomeços. Errar faz parte, mas a identificação com o erro gera uma percepção de culpa, incompetência e medo. Quem enfrentou grandes adversidades, os momentos extremos, sabe que nem tudo está sob o seu controle e que há formas de reparação. Esses dois aspectos são fundamentais para perdoar a si próprio e iniciar o que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Psicólogos e psiquiatras, tá? Quando o sujeito aprende com as quedas e faz algo positivo a respeito. Não aprendi ainda. Pessoas que perdem alguém e depois criam ONGs para ajudar outras pessoas que também perderam são exemplos disso. Acho louvável. Mas eu não queria ter que chegar a etapa, né, de ter que perder alguém para criar uma ONG. Nem sei que nome eu daria a essa ONG. Continuando. Os psiquiatras notabilizaram que ao propor um antídoto contra as adversidades é ter um sentido na vida. Mostra-se que, da mesma forma que o nosso corpo tem sede de água, temos sede de sentimento. É uma necessidade fundamental do ser humano. Preciso ler isso para poder entender. Em teoria, na maioria das vezes, as mais trágicas e possíveis ao sobreviver a 4 campos de concentração nazistas. Pensa, sobreviver a 4 campos de concentração nazista. É ser a própria espada de Jedi, né, na minha opinião. Mas como encontrar um sentido em meio aos solavancos da vida? Eis que eu sempre perguntei isso. E a receita final é de cada pessoa. Que resposta, né?
Indica-se que os propósitos que nos motivam podem estar no trabalho, na família e até nas pequenas atitudes do dia a dia. Pausa de reflexão. Funcionam como um farol que cintila no horizonte, ilumina o caminho esburacado e não nos deixa perder o foco. Ai, que poético! Impulsos e recomeços duradouros e construtivos passam por crenças e aceitações e competência, pela sensação de posso fazer algo a respeito. É o que nos mostra na prática a história que a gente vai ler a seguir. Mas sinceramente eu vou deixar para um outro momento, porque eu vou refletir sobre isso que eu comentei com vocês até agora. Recomeçar é sempre difícil. Acreditar no fracasso parece que é a coisa mais fácil do mundo para o ser humano. Vamos ser bem racionais, tá? Não tô aqui para entrar em paradigmas e dogmas de discussão. É muito mais fácil tu pensar que tu não vai conseguir do que tu pensar que tu vai conseguir. Mas quando tu consegue, tu diz, meu Deus, consegui! Sou foda! E aí vem o up. A gente acerta, a gente erra, né? Todo mundo tá passível a isso, em todos os campos da vida. Agora é engraçado que na filosofia, né, assim, metafórica, eles sempre usam os mesmos argumentos, os psiquiatras, os psicólogos. Não tô desdenhando essa profissão porque eu preciso deles. Eu faço tratamento há muito tempo. Essa questão que ele comenta, que os propósitos que nos motivam podem estar no trabalho, na família e até nas pequenas atitudes do dia a dia. Oi? Que atitudes do pequeno dia a dia? Caminhar? E se caminhar não me dá prazer? E se ir para uma academia não me dá prazer? E se esse é o padrão normal de 90% da população mundial e eu não pertenço a esses 90%? Eu pertenço a uma classe da qual essas coisas não dão prazer. Eu faço o quê? Me fodo? Desculpa a palavra. Me entupo de remédio? Também não é o que eu quero. A sociedade cobra da gente situações das quais nós começamos e quando percebemos, nós já estamos tão afundados em planos e a gente é o tempo todo cobrados, o que tu quer ser quando crescer, o que tu vai fazer, quais são os teus planos. Por que isso? Eu fui muito cobrada quando criança. Por que não me cobravam? Qual que vai ser a brincadeira do dia a dia? Amanhã tu vai brincar de quê? Não. Amanhã tu vai ler o quê? Tu vai ser o quê quando crescer? Tu vai fazer o quê da tua vida? É isso que tu vive hoje, que tu quer viver pro teu futuro? E aí eu acabei me tornando uma pessoa extremamente compulsiva, muito vaidosa. Tá vendo, né? É assim que eu trabalho em home office. Nem precisaria, poderia estar aqui de pijama e cabelo bagunçado. Mas acabei criando uma rotina e um rótulo, Karina. Eu tento às vezes me livrar dele, sabe? Mas é tão difícil que às vezes eu sinto até falta. Olha que engraçado. Mas fica aqui a pergunta: como recomeçar? Como recomeçar sem se preocupar com o que os outros vão pensar? É fácil dar o conselho de dizer ignora, não dá bola, desde que os outros pensem. Mas eu te pergunto, tu consegue colocar isso em prática? O restante da nossa conversa fica para a próxima.